Estados Unidos acaba de anunciar que todos os combustíveis fósseis, gás natural e petróleo, que a Rússia é uma grande exportadora, é a principal fonte de divisas, de dinheiro para a Rússia, estão sancionadas, estão proibidas de serem comercializadas nos Estados Unidos, e o Reino Unido também anunciou, embora a negociação com o Reino Unido não fosse tão significativa assim. Outros países já anunciaram que essas sanções não são possíveis de serem feitas. Cito para vocês a França e a Alemanha, porque representa um perigo muito grande para a economia deles. E a Rússia prometeu respostas fortes, e vai apresentar uma lista dentro de 2 dias de uma série de produtos, e estima-se que dentre esses produtos estejam os combustíveis fósseis para a Europa, e a Europa já avisou, ela para, nesse momento, sem os combustíveis fósseis da Rússia. Então a gente está num momento de um escalonamento bem perigoso. Por quê? Porque se as sanções econômicas elas chegaram no limite, e esse movimento de ação e reação que marca um conflito dessa maneira já está no seu ápice econômico, a gente vai começar a ver agora respostas talvez bélicas, um conflito entre os dois, que pode escalonar, claro, para o mais perigoso de todos, que ele seria um conflito nuclear. Ao mesmo tempo, a gente tem o Volodymyr Zelensky, para pelo menos tentar dar uma paz para a situação, aceitando negociar com o Putin. Dentre as 4 exigências do Putin, o Volodymyr Zelensky, ele aceita 3 das 4, que eu já vou citar para vocês no vídeo. Qual que é? E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos, para tentar superar esse prejuízo que é a não venda de combustíveis fósseis por parte da Rússia, está se associando a países que eu, pelo menos, não pensava ver associados aos americanos no futuro próximo. Venezuela, Irã, exatamente, Nicolás Maduro e o regime dos ayatollahs. A China, por trás, está criticando todas as sanções feitas pelo mundo ocidental, falando que isso está obrigando a Rússia a entrar num conflito. Quer entender, galera, tudo o que rolou nesse momento movimentado dessa guerra, desse conflito que atua não só na Ucrânia e na Rússia, mas no mundo como um todo, principalmente nas questões econômicas? Se você quer entender um pouco mais sobre isso, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades. Para você pré-vestibulando, interessado, concurseiro, enfim, link na descrição. O preço é baratinho, vai lá conferir, vocês não vão se arrepender, tá? E o contato direto comigo ali, professor. A gente está na nossa 3ª aula já semanal, com temas bem relevantes sobre a geopolítica internacional. Beleza? E atualidades brasileiras também, tá? Tudo lá na nossa plataforma. Bom, galera, vamos lá, ó. Como já era esperado, a gente teve um anúncio dos Estados Unidos admitindo sanções pesadíssimas aos combustíveis fósseis russos, gás natural e petróleo. O Reino Unido também anunciou essas sanções, e somada às outras sanções que a Rússia vem sofrendo, a agência Sputnik, que é uma agência de notícia russa, noticiou que de todos os países do mundo, pensa aí no Irã, Venezuela, Coreia do Norte, a Rússia, com as mais de 2.000 sanções que sofreu nos últimos 14 dias, nos últimos 15 dias, já é o país mais sancionado do mundo, com 5.500 sanções. Ou seja, o que o mundo ocidental está fazendo contra a Rússia, contra essa invasão à Ucrânia, é um isolamento geopolítico e econômico total. E toda vez que você encurrala muito seu inimigo se vê obrigado a atacar. A Rússia, prometendo respostas a essas sanções, já anunciou que vai apresentar uma lista com uma série de países que vão ser proibidos de ter acesso às matérias-primas russas. E convenhamos, da Rússia, pô, existe trigo, existe também fertilizantes, existe combustíveis fósseis. Para o mundo, claro que a Rússia impacta, mas o mais importante são os combustíveis fósseis. E eu penso, por exemplo, que os mais representativos nesse sentido são os países da União Europeia. A União Europeia ela vem tentando mudar a sua matriz energética, só que de uma maneira muito atrasada. A União Europeia anunciou, há pouco tempo atrás, um plano de mudança da matriz energética até 2030. Dentro desse plano está a não dependência frente à Rússia, inclusive citando que não dá para confiar na Rússia, que é um país que ameaça a União Europeia a todo momento, como se a União Europeia também não ameaçasse a Rússia. Lembre-se, né, não existe bonzinho na geopolítica internacional. E anunciou, além dessa mudança, possivelmente gás natural vindo dos Estados Unidos, gás natural vindo do Catar, outras fontes como biometano, como fontes também ligadas a hidrogênio, e também a promessa de que em outubro, mês de outubro, que antecede ali o inverno, as reservas não podem estar tão baixas. A União Europeia ela vacilou um pouquinho. Se a gente for pegar o nível de reservas de gás natural que existia na União Europeia antes de começar o inverno, era um nível muito baixo. Isso faz, por exemplo, com que nesse momento as reservas da União Europeia estejam entre 22% e 27%. Então, a própria Alemanha falou, eu não posso aplicar uma sanção contra a Rússia ou a França, eu até estou disposto a pagar um preço bastante elevado, sou contra o que a Rússia está fazendo, quero me unir aqui ao mundo ocidental.
mas eu não posso pagar um preço tão alto a ponto do meu país ficar apagado, de eu não ter combustível para ter frete, para ter locomoção. Só que, olha, a sanção que a Rússia vai fazer, graças ao apoio que a França e a Alemanha estão dando a essa causa do mundo ocidental, vai obrigar praticamente a Alemanha e a França a não ter mais acesso a esses combustíveis fósseis. Então, mesmo que eles não apliquem as sanções, não vai conseguir não ter o acesso, pelo menos é o que a Rússia está prometendo apresentar nos 2 próximos dias. Então, essa proposta de mudança é para 2030, para você ter pelo menos 90% das reservas cheias até outubro, e você ter uma mudança de uma matriz energética que não dependa tanto assim dos russos. Talvez a boa notícia que eu posso dar para vocês é que o Volodymyr Zelensky, até com certa decepção frente ao mundo ocidental, falou, né, que a OTAN nem fechar o espaço aéreo quis para supostos ataques da Rússia. O Zelensky hoje ele não vê mais a possibilidade de entrar para a OTAN, então era uma das exigências do Putin, né? O Putin falou que para aceitar um cessar-fogo, uma paz com a Rússia, a Ucrânia tem que reconhecer a Crimeia como território russo, tem que reconhecer Lugansk e Donetsk como territórios independentes, tem que reconhecer que mudar a Constituição, falando que a Ucrânia nunca vai entrar para a União Europeia, para a OTAN, perdão, e também tem que se desmilitarizar completamente. Esses 3 primeiros, o reconhecimento da Crimeia, Lugansk e Donetsk, e a questão, por exemplo, da não entrada para a OTAN, o Zelensky ele disse que ele autoriza uma negociação. Ele acha importante negociar para ter um cessar-fogo ali. Até entendo que se desmilitarizar completamente, a Ucrânia não vai querer. Novamente, né, tá do lado da Rússia e da OTAN, um país completamente desmilitarizado, é muito perigoso. Qualquer país que seja desmilitarizado, ele está na mão de um outro que é mais militarizado. Vídeo que está acontecendo com a Rússia frente à Ucrânia, aliás, frente à Rússia nesse momento. Então isso já mostra pelo menos um princípio de uma tentativa de paz da Ucrânia. O Putin falou que as sanções que o mundo ocidental está fazendo praticamente obriga ele a não ter mais o reconhecimento da Ucrânia como um Estado oficial. Ou seja, espero que o Zelensky consiga convencer muito a Rússia e o Putin a fazer uma espécie de negociação. Só que nesse momento que a Rússia está ameaçando cortar o fornecimento de gás, o fornecimento de petróleo, e Estados Unidos e Reino Unido já anunciaram sanções contra a Rússia, o que vai acontecer com o preço dos combustíveis? Dispara. A Rússia é uma das maiores reservas do mundo de petróleo, é um dos maiores exportadores. A Rússia é a maior reserva de gás natural, é o maior exportador de gás natural, principalmente para os seus vizinhos próximos. Mesmo que, sei lá, o Brasil, por exemplo, não dependa completamente do gás natural ou do combustível que vem da Rússia, a gente está falando de uma commodity, um produto que o seu preço ele é definido pela lei da oferta e da procura baseado no mercado internacional. Então, se a Rússia, que é um grande player internacional, não fornece esses combustíveis, você tem uma redução da oferta, já que o mundo está tendo um aumento da demanda, encarece o preço. A Rússia até anunciou que há a possibilidade, se de fato as sanções forem aplicadas, e a Rússia cancelar o fornecimento de gás e petróleo, que um barril de petróleo chegue a $300. Tá cara a sua gasolina, não tá? Pois é, a gente está pagando $130 no momento. Imagina a $300. Então é um ponto bastante perigoso. Os Estados Unidos prevendo isso, chegou, sabe como aquele cara que chega de mansinho, assim, né? Oi sumida, né? Mais ou menos essa coisa. Chegou ali para a Venezuela e para o Irã. Na verdade, com o Irã, o Biden já estava querendo se aproximar. Desde o começo do ano, a gente tem que lembrar que em 2015, o Obama ele fez um acordo com o Irã, em que o Irã não enriqueceria urânio acima do permitido com supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica, e em contrapartida, os Estados Unidos cancelaria as sanções econômicas contra o Irã. Só que o Trump saiu desse acordo, alegando que o Irã não estava respeitando os limites de enriquecimento de urânio, embora a própria Agência Internacional de Energia Atômica, à época, dissesse que sim, o Irã está respeitando, e falando que o Irã estava armando grupos terroristas. Esses grupos terroristas eram os Houthis no Iêmen, tá? Que o Trump considera como terroristas. Então ele cancelou o acordo. O Biden, ele está tentando uma aproximação com o Irã, novamente. E essa aproximação, muito possivelmente, vai ser nos mesmos moldes do que foi o acordo de 2015 com Obama. Ou seja, Irã, você vai respeitar um certo limite de enriquecimento de urânio com supervisão de órgãos internacionais e, em contrapartida, a gente finaliza as sanções econômicas contra vocês. O Irã, desde que teve a sanção econômica praticada pelo Trump, teve uma queda já do seu PIB de 30%. É um país que sofreu muito com a pandemia e tal, então muito possivelmente o acordo ele vai sair. O que, claro, preocupa bastante tanto o Irã quanto a Arábia Saudita. E a Venezuela? A grande Venezuela, né? A Venezuela que estava excluída praticamente, ninguém mais falava, né, sobre a crise da Venezuela.
A Venezuela, mesmo sendo hoje a maior reserva de petróleo internacional do mundo, a Venezuela não consegue explorar tanto as suas reservas porque o sucateamento das suas indústrias é tão grande pela falta de investimento, desvalorização da moeda, redução do poder de compra, refugiados, a mão de obra qualificada foi embora do país, que mesmo com grandes reservas, a Venezuela está com seus poços, com a sua área de exploração praticamente sucateada. Os Estados Unidos, chegou ali o Maduro. Eu sei que a gente já teve umas rusgas ali no passado, mas foi com o Trump, tá? Relaxa, o cara era um pouco emocionado demais, segundo o Biden, claro. Então vamos tentar fazer uma aproximação aqui novamente? Pois é. E o próprio Maduro, olha isso, eu nunca imaginei, hein? Lembrando que o eixo ali, né, o bolivarianismo, o Hugo Chávez, o Maduro, a grande proposta que eles tinham era uma união dos países da América do Sul contra o imperialismo norte-americano, com uma ação do Estado mais forte contra o imperialismo de empresários, estrangeiros, neoliberalismo, enfim, tudo que eles colocam ali como fato. Ele falou que a reunião de fato aconteceu e que foi uma reunião bastante positiva e que ele achou lindo a bandeira americana colada na bandeira venezuelana. Os dois países estabelecendo relações diplomáticas novamente, que tinham rompido desde quando Juan Guaidó, presidente da Assembleia, presidente do Poder Legislativo da Venezuela, tinha se autodeclarado presidente por não reconhecer a eleição do Maduro. Lembra, a União Europeia reconheceu, o Brasil reconheceu o Guaidó, os Estados Unidos reconheceu o Guaidó, então rompeu relações comerciais com o Maduro. Coisas do passado, né? Agora, Venezuela, tamo junto, precisamos do seu petróleo para baixar o preço no mercado internacional. Entende o que eu falo, galera? A gente fica brigando aqui, né? Geopolítica é o mundo dos interesses. Pô, Maduro não era contra o imperialismo americano? Adorou ficar com a bandeira juntinha. Os Estados Unidos não queria combater as ditaduras da América Latina? Pois é, tá coladinho agora com a Venezuela, tá? É o mundo da hipocrisia, é o mundo dos interesses. Então, muito possivelmente, esses dois players, que são gigantes no petróleo, Irã e Venezuela, vão ofertar mais petróleo e muito possivelmente vão rebaixar o preço do mesmo. Ao mesmo tempo, a China, ela demonstra certa preocupação. Lembrando que a Rússia talvez contasse com o apoio da China um pouco maior e não está obtendo esse apoio. Nesse momento, a China está criticando as sanções aplicadas pelo mundo ocidental, falando que isso está deixando a Rússia encurralada e que, novamente, como eu falei para vocês no começo do vídeo, não existe mais para onde escalonar. Vai sancionar mais o que da Rússia? É o país mais sancionado do mundo. As próximas sanções, muito possivelmente, serão militares. Espero que o Zelensky consiga fazer o acordo com o Putin para que a gente não chegue nesse momento tão tenso militar entre os dois países. Beleza, pessoal? Deu para entender tudo o que rolou aí nesse dia agitado? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Tamo junto, beijos, abraços e